Amor que parecia inabalável. Bruna e Gustavo construíram a vida que muita gente invejaria. Eram jovens, mas já tinham passado pelas maiores provações da vida juntos. Lutaram lado a lado para conquistar cada pequeno sonho. E quando finalmente conseguiram estabilidade, prometeram que jamais deixariam qualquer sombra se aproximar daquela felicidade. Moravam em uma casa simples, porém cheia de significado. Cada objeto ali era testemunha de um sacrifício, de uma renúncia, de um dia exausto que terminou em sorriso. Eles se olhavam com a certeza de que nada poderia separá-los, porque o amor deles era feito de verdade. Ou pelo menos eles acreditavam nisso. Bruna era uma mulher de coração enorme, sempre tão dedicada ao casamento que às vezes esquecia de si mesma. Gustavo tinha orgulho dela. Amava a maneira como ela transformava qualquer causa em calmaria, como seu abraço parecia curar as dores que ele nunca sabia expressar. Eles eram companheiros de verdade, daqueles que se entendiam no silêncio, que conversavam apenas com o olhar. Quem conhecia aquele casal jurava que nada no mundo seria capaz de abalar tamanha união. Mas toda a história perfeita, quando observada com atenção, guarda pequenos detalhes que ninguém percebe à primeira vista. E ali, atrás dos sorrisos, começava a nascer algo que nenhum dos dois reconheceu. Uma dúvida silenciosa. Não era causada por brigas, traições ou discussões. Era algo mais profundo, mais sutil. Gustavo parecia, às vezes, perdido em pensamentos distantes. Bruna, por sua vez, sentia um aperto no peito, como se temesse que alguma coisa escapasse de suas mãos sem que ela soubesse o que era. Eles ainda se amavam com a mesma intensidade do começo, mas a vida tem um jeito curioso de testar aquilo que juramos ser eterno. Nos detalhes do cotidiano, pequenas ausências começaram a aparecer. Gustavo evitava conversas sobre o passado, mudava de assunto quando Bruna perguntava sobre certos períodos que ele nunca tinha explicado direito. Havia buracos na história dele que ela aceitou, por amor, não preencher. Afinal, todos têm segredos, era o que ela dizia a si mesma. Só que alguns segredos não dormem para sempre. Eles acordam, eles gritam, eles exigem ser revelados. Bruna, ingênua em sua confiança, nunca imaginou que aquele amor sólido pudesse ter sido construído sobre algo incompleto. Ela acreditava que verdade e amor caminhavam juntos, inseparáveis. Gustavo também acreditava, ou queria muito acreditar. Porém, existiam coisas dentro dele que estavam trancadas havia anos, escondidas sob a culpa e o medo. Coisas que, se viessem à tona, poderiam destruir tudo que ele mais amava. Ainda assim, naquele início de história, ninguém via risco. Eles celebravam pequenos momentos, o jantar simples, o café da manhã com risadas, a esperança de um futuro maior. Bruna fazia planos para ter um filho, para ampliar a família. Gustavo sorria, mas o coração apertava com uma verdade que ele lutava para esquecer. A vida parecia perfeita demais para que alguma tragédia surgisse do nada. Mas a verdade tem um tempo próprio, e quando ela decide aparecer, não há amor forte o suficiente que consiga impedi-la de atravessar a porta e mudar tudo para sempre. O que Bruna desconhecia é que Gustavo carregava um passado que jamais deveria ter sido enterrado. Um passado que estava prestes a voltar com força devastadora. E quando isso acontecesse, o amor dele seria colocado diante de uma prova tão cruel que o mundo jamais seria o mesmo para os dois. Porque a verdade não apenas aparece. Ela destrói, ela corrói, ela exige preço. E o preço que Bruna e Gustavo iriam pagar seria alto demais. Os dias que se seguiam pareciam comuns, mas algo dentro de Bruna se incomodava. Gustavo estava diferente. Seu olhar, antes firme e apaixonado, agora se escondia em culpas que ela não entendia.
Ele se afastava sem motivo, inventava desculpas para chegar mais tarde do trabalho, fingia um sorriso cansado quando ela tentava arrancar dele alguma verdade. Bruna insistia para não se preocupar. Acreditava que o amor curava tudo. Mas o coração sempre sabe quando algo está errado, mesmo que a mente demore a aceitar. Uma noite, Gustavo saiu dizendo que precisava resolver umas coisas do passado. Bruna tentou perguntar o que significava aquilo, mas ele apenas beijou sua testa e foi embora rápido, como quem foge do próprio destino. Ela ficou observando pela janela, sentindo o peito afundar num pressentimento escuro. Havia algo grande vindo, e ela não fazia ideia do tamanho da tempestade. Sozinha na sala silenciosa, decidiu arrumar algumas gavetas, apenas para distrair os pensamentos. Foi então que encontrou uma caixa antiga, escondida no fundo de um armário que quase nunca era aberto. Dentro dela havia papéis dobrados, uma foto rasgada e uma aliança antiga, bem diferente da que ele usava agora. Bruna tremia. Sabia que aquilo não deveria estar ali se não fosse importante. O coração disparou, enquanto a incerteza se insinuava dentro dela como uma faca afiada. Ela tentou não tirar conclusões precipitadas. Amava Gustavo e acreditava cegamente nele. Guardou tudo de volta, respirou fundo e esperou. Mas o silêncio daquela noite parecia zombar de sua esperança. Gustavo voltou tarde, olhos vermelhos, cheiro forte de preocupação. Ele disse que estava apenas cansado. Bruna o abraçou, querendo acreditar. Mas pela primeira vez, o abraço não trouxe paz. Trouxe perguntas. Os dias seguintes se tornaram uma repetição exaustiva de respostas vazias. Gustavo se tornara um homem de segredos. Ele evitava o toque, evitava o olhar, evitava a própria verdade. Bruna, desesperada, tentava se agarrar às memórias felizes, mas era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força fazia, mais escorria. Até que, em uma manhã, a campainha tocou. Bruna abriu a porta e se deparou com uma mulher desconhecida, expressão dura e lágrimas presas nos olhos. Sem se apresentar, ela perguntou: "O Gustavo está?" O tom firme carregava história, dor e algo parecido com raiva. Bruna gelou. Antes que pudesse responder, Gustavo apareceu atrás dela, visivelmente abalado ao reconhecer aquela mulher. Ele pediu para a Bruna entrar e a mulher para conversar do lado de fora. As palavras que eles trocavam eram baixas, mas o desespero no rosto de Gustavo gritava. Bruna observava de longe, o coração implorando para não entender o que aquilo significava. Depois de alguns minutos, a mulher foi embora com um olhar de sentença. Gustavo entrou cambaleando e apenas disse: "Precisamos conversar, mas não agora." Foi para o quarto e se trancou. Bruna chorou em silêncio. A dor maior não era a suspeita, era o medo de estar perdendo alguém que ela acreditava conhecer profundamente. O amor que eles construíram parecia começar a rachar de dentro para fora, como vidro pressionado até quase estourar. E quando uma rachadura aparece, não importa o tamanho, ela sempre cresce. A verdade ainda estava do lado de fora, batendo na porta da vida perfeita que eles fingiam ter. E quando finalmente entrasse, ninguém sabia quem sobreviveria ao impacto. Gustavo acordou naquela manhã com o peso do mundo nas costas. Bruna estava na cozinha preparando café, fingindo uma normalidade que seu coração já não conseguia sustentar. Quando ele entrou, o silêncio foi mais alto que qualquer palavra. Era como se ambos esperassem que o outro assumisse o que estava acontecendo. Mas Gustavo não disse nada, apenas a observava, como quem teme que o tempo acabe antes de conseguir protegê-la da dor. Bruna não suportou mais. Deixou a caneca de café sobre a mesa, respirou fundo e com a voz frágil, perguntou quem era a mulher da noite anterior. Gustavo hesitou. Seus olhos marejaram, mas ele desviou. Tentou dizer que não era nada, mas a mentira morreu em sua boca. Bruna percebeu. Ela insistiu. "Gustavo, o que você está escondendo de mim?" Ele fechou os olhos, como quem sabe que qualquer palavra dali em diante destruiria tudo que eles construíram.
Foram minutos de silêncio, até que ele murmurou uma frase que atravessou o peito de Bruna como uma lâmina. Antes de te conhecer, eu errei, e esse erro voltou. Bruna não entendeu, mas sentiu medo. Gustavo se levantou e foi até o quarto. Voltou com a caixa que ela tinha encontrado escondida, como se finalmente estivesse pronto para enfrentar aquilo que evitava havia anos. Ele abriu e mostrou a foto rasgada. Nela, Gustavo aparecia ao lado da mesma mulher do dia anterior. Só que não estavam sozinhos. Havia uma criança, uma menina pequena, nos braços da mãe. Bruna sentiu as pernas falharem. A respiração sumiu. Ela olhou para Gustavo, esperando que ele negasse, explicasse, dissesse qualquer coisa que apagasse a dor que estava nascendo dentro dela. Mas ele confirmou. Ela é minha filha. Eu nunca tive coragem de te contar. A sensação não foi de traição amorosa, mas de algo pior. A verdade roubando a confiança, destruindo o chão onde a história deles foi construída. Bruna não sabia como reagir. O coração dela queria entender, queria lutar, mas a mente gritava. Quem era aquele homem que ela amava e não conhecia totalmente? Gustavo contou tudo. Disse que antes de conhecer Bruna, teve um relacionamento conturbado com aquela mulher. Quando descobriu a gravidez, ele tentou assumir, mas a mãe da menina o expulsou da vida delas. Ele carregou culpa, medo e vergonha. Quando conheceu Bruna, pensou que poderia começar do zero, mas o tempo não apaga o que foi vivido, apenas esconde, e o escondido sempre ressuscita. A dor de Bruna não era pelo passado de Gustavo, era pela mentira que acompanhou o presente. Pelos anos em que ela acreditou ter sido escolhida por inteiro, sem saber que havia uma parte dele que a vida mantinha à parte dela. Por que você nunca me contou? Ela perguntou com lágrimas e decepção misturadas na voz. Eu tinha medo de te perder, ele respondeu. E agora? Ela concluiu com amargura. Gustavo desmoronou, tentou tocá-la, mas ela se afastou. Pela primeira vez, o amor virou dor. Não por falta de sentimento, mas pelo excesso dele. O coração de Bruna estava ferido, e feridas assim não param de sangrar tão rápido. Naquele momento, a campainha tocou novamente, insistente. Era a mesma mulher. Só que desta vez não veio para falar apenas com Gustavo. Veio exigir o que lhe era de direito. A menina, a filha, precisava de pai. Precisava de respostas. Precisava da verdade. Bruna sentiu que seu lar, antes tão seguro, agora era o palco de uma guerra emocional. A verdade estava ali. Não havia mais como fugir. Não havia mais como fingir. E o pior ainda estava por vir. Porque algumas verdades não só machucam, elas destroem vidas inteiras. A mulher, chamada Helena, entrou sem pedir permissão. Seus passos carregavam anos de revolta. Bruna manteve distância, tentando manter alguma dignidade enquanto sua alma se desfazia lentamente por dentro. A menina estava com ela. Olhos grandes, curiosos, porém assustados. Era impossível não notar a semelhança com Gustavo. O destino não mente. Helena foi direta. Ela quer conhecer o pai. E você, Gustavo, não vai fugir mais disso. As palavras cortaram o silêncio e cravaram no coração de todos ali presentes. Bruna observava a cena tentando entender quando sua vida tinha virado qualquer coisa menos sua. Ela se sentia uma estrangeira dentro da própria casa. Gustavo tentou explicar, pedir calma, mas Helena não queria desculpas. Queria que ele encarasse o que abandonou, mesmo que a decisão de afastamento tenha sido forçada. A menina, chamada Clara, olhava para o pai com um misto de esperança e confusão. O amor infantil é puro, não exige explicações. Ele apenas sente, e ela sentia que aquele homem era parte dela. Bruna respirou fundo e se dirigiu ao quarto. Precisava ficar longe por um instante para conseguir pensar. Lá dentro, desabou. Tudo parecia uma mentira. Todos os abraços, todos os planos. O mundo que ela conhecia se partia em 1000 pedaços diante de seus olhos. A pior solidão é estar acompanhada e, mesmo assim, se sentir completamente sozinha. Gustavo foi atrás dela.
Tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Você me tirou o direito de escolher, ela disse, com a voz embargada. Eu queria te proteger, ele respondeu chorando. Proteger, mentindo, escondendo. Ela balançou a cabeça decepcionada. O amor não precisa ser perfeito, Gustavo. Só precisa ser verdadeiro. Ele insistiu que nunca amou Helena, que a única família que queria era com Bruna. Mas agora havia uma criança no meio, uma vida que precisava ser reconhecida e amada. Nada do que ele dissesse apagaria os anos de silêncio que Bruna nunca teve a chance de conhecer. Os próximos dias foram um pesadelo emocional. Clara passou a visitar. A casa que antes era refúgio de paz se tornou um campo minado de sentimentos contraditórios. Bruna tentava ser forte, mas cada sorriso de Gustavo para a filha era um lembrete cruel de que existia uma parte da história dele que ela nunca participou. Ela passou a duvidar de tudo. Se ele escondeu uma filha, o que mais poderia ter escondido? Será que ela realmente conhecia o homem que amava? O amor começou a adoecer. Bruna já não dormia, já não comia direito, passava horas encarando o vazio, perguntando-se em que momento seu coração se deixou enganar tão profundamente. A culpa a consumia, mesmo ela sendo a vítima. Esse é o pior tipo de dor, aquela que não tem lógica, apenas sentimento. Gustavo lutava para segurar aquilo que ainda tinha. Dizia que eles podiam superar, que eram fortes. Mas Bruna sabia, não era o amor que estava acabando, era a confiança, e quando a confiança morre, o amor fica respirando por aparelhos. Helena voltou certa tarde com uma notícia ainda mais devastadora. Clara estava doente, uma doença grave, precisava de exames, tratamento urgente, até talvez um transplante, e apenas o pai poderia ajudar. Você vai precisar estar presente, de verdade, ela disse, encarando Gustavo como uma sentença. Bruna entendeu naquele instante. A verdade não tinha vindo para machucar apenas. Ela veio para mudar o destino, para cobrar. Gustavo estava sendo chamado não só a assumir sua filha, mas também a decidir a quem salvar. A menina que precisava viver, ou o amor de Bruna que estava morrendo diante de seus olhos. E ali, pela primeira vez, Bruna percebeu que talvez ela fosse a única que não sairia inteira daquela história. O tempo passou rápido demais. Clara piorava a cada dia e Gustavo se dividia entre o hospital e a casa. Bruna o observava partindo e voltando sempre cansado, destruído, desesperado. Ela queria odiá-lo, queria culpar tudo nele, mas não conseguia. O amor, mesmo ferido, ainda estava ali, sufocado, mas vivo. As madrugadas eram as piores. Bruna escutava o choro de Gustavo no banheiro, tentando abafar a dor com a água do chuveiro. O homem forte que ela conhecia agora estava caindo em pedaços. Mas o que mais a rasgava por dentro era saber que, no fundo, ele era necessário em outro lugar, onde uma vida dependia dele para não acabar cedo demais. Bruna começou a perceber que sua presença já não era consolo, era obstáculo. Quando Gustavo olhava para ela, vinha a culpa. Quando ele pensava na filha, vinha o desespero. Ele estava preso entre dois mundos e se destruindo nos dois. Foi então que Bruna tomou uma decisão que exigiu mais coragem do que qualquer outra coisa que já tivesse feito na vida. Uma decisão nascida do amor mais doloroso que existe, o amor que renuncia. Numa noite, enquanto Clara dormia no hospital e Gustavo descansava por alguns minutos em uma cadeira desconfortável, Bruna se aproximou, segurou suas mãos com delicadeza e, com lágrimas silenciosas, disse: "Você precisa ir, não só agora. Sempre. Ela precisa de você de verdade, e eu não posso mais te prender aqui." Gustavo negou, implorou, se ajoelhou diante dela, disse que amava Bruna mais do que tudo, que não queria perder a vida que construíram juntos. Mas ela, com o coração já em ruínas, respondeu: "Você não está me perdendo. Você está escolhendo salvar alguém, e isso é amor, mesmo que não seja comigo.
Eles choraram juntos, abraçados, como quem tenta segurar o que já está indo embora. Aquele abraço não era despedida apenas. Era história. Era promessa quebrada. Era a dor mais bonita do amor verdadeiro. Bruna voltou para casa, arrumou suas coisas e deixou apenas uma carta sobre a mesa. A última verdade que precisava ser dita. Eu te amo, e por te amar deixo você ir. Cuide dela. Viva sem medo de olhar para o passado. Talvez um dia a vida me cure, como espero que a vida cure vocês. Não me procure. Eu sempre vou te guardar no lugar onde guardo o que é eterno. Ela fechou a porta devagar, como quem sabe que aquele som vai ecoar para sempre dentro de si. Gustavo continuou ao lado de Clara. Lutou com ela, sofreu com ela, foi pai de verdade, finalmente. Mas cada sorriso que dava para a filha carregava também uma saudade que nunca seria preenchida. Porque amor não morre, só muda de forma. Bruna reconstruiu a vida com o coração marcado para sempre. Compreendeu que nem todo amor dura, mas alguns ensinam para sempre. E aprendeu que quando a verdade chega, ela pode destruir um sonho, mas também revelar uma grandeza que jamais existiria na mentira. No fim, o amor deles não venceu junto, mas venceu na coragem de deixar o outro ser feliz, mesmo longe. E às vezes, esse é o amor mais importante que existe. Comente, o que é mais difícil perdoar, o erro ou a mentira?